dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a gente quer ter agora uma ideia lúdica para poder ensinar números irracionais. O objetivo aqui seria ensinar números irracionais para alunos ou do nono ano ou do ensino médio. E para isso a gente vai utilizar um conceito que está muito na moda, que é o de criptografia. Por que está na moda? Por todas as questões de segurança digital e tudo mais. Bom, primeiramente, fala um pouquinho dos números irracionais, né? Bom, os números irracionais, eles são conjuntos numéricos que não podem ser escritos na forma de fração. Normalmente eles têm um símbolo específico para ele. Por exemplo, os números π, temos a letra grega, número de Euler, a razão áurea, a raiz de alguns números naturais também acabam sendo números irracionais. E qual que é a ideia dele? Os números irracionais são números que quando eles são escritos de forma decimal, eles não possuem uma dízima periódica. Então não existe uma forma de você escrever eles, porque eles meio que não têm fim, né? Eles não têm um jeito de você sintetizar ele, porque não existe um padrão, não existe uma repetição entre eles, né? Então, por exemplo, a gente tem todos esses números aqui. Se você for tentar encontrar um padrão de repetição, você não vai encontrar. Tem hora que até parece um padrão, tipo 48, 48. O próximo número é 20, não é 48 de novo. Então, essa é a principal característica dos números racionais. São números, quando escritos na forma decimal, eles não existem dízimos, eles não se repetem. Então, essa é a principal característica. Como é que funciona geralmente a criptografia? A criptografia, geralmente, você utiliza para mandar mensagens. A criptografia é usada pela humanidade desde muito tempo. O Império Romano tinha as técnicas de criptografia. Maias, eu não sei se os maias tinham técnicas de criptografia, mas, enfim, são coisas que se repetem muito e é uma coisa que está muito em alta hoje. Qual que é a nossa ideia? A gente vai utilizar os números romanos para poder fazer, os números irracionais para poder fazer as criptografias. A ideia disso é se aproximar, por exemplo, da criptografia utilizada pela máquina de criptografar chamada Enigma, que era a máquina de criptografar utilizada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Qual que era a característica dessa máquina de criptografar e por que ela era tão poderosa? Ela tinha vários rotores dentro dela e toda vez que você clicava em um número dentro dela, esses rotores se moviam e aí mudavam qual seria a próxima letra da mensagem. Então, se você clicasse A várias vezes nela, iam várias outras letras tudo embaralhado por essa série de rotores, porque toda vez que você clicava, eles mexiam. E eles tinham uma sequência, todos eles recebiam como se fosse uma chave criptográfica, que pelo dia do mês, e todo mês o criptografador recebia, e uma vez por mês eles recebiam um caderno diferente, e cada dia do mês eles tinham uma chave diferente para poder analisar a sequência de chaves. Então era assim que funcionava. E essa criptografia foi quebrada por Alan Turing, utilizando a sua máquina. E muito bem representada pelo filme Jogo da Imitação. Então vamos lá. Qual que vai ser a nossa proposta de criptografia? Cada letra do alfabeto e os símbolos são representados por um número. Então, por exemplo, a letra A, minúsculo número 1, letra A maiúsculo número 27, número 57 número 4, 77 é número igual. Então, qual que é a nossa ideia? Você vai tentar escrever uma mensagem. Aqui, a gente escreveu os números irracionais utilizando 25 casas decimais de precisão. Então, nossas mensagens estão limitadas a 25 caracteres. Se você quiser escrever um número muito maior do que esse, vai escrever um número com 100 caracteres, vai conseguir? Vai! Só que você vai ter que pegar mais casas decimais. Por que isso é interessante para a criptografia? Como eles nunca se repetem nos números, o próximo número sempre vai ser, de certa forma, ele não é aleatório, porque ele representa esse símbolo, mas como você não sabe qual é a chave criptográfica, ele acaba sendo aleatório, porque o próximo número é sempre um outro número que não tem nada a ver com tudo que veio antes, porque não existe um padrão. Por exemplo, se você utilizar um número racional para poder escrever uma criptografia, ele sempre vai ter uma repetição. Então você acaba conseguindo quebrar essa chave criptográfica porque ele vai ter um padrão. Os números irracionais não. Então, bom, agora então a gente vai fazer um exemplo de como funciona a nossa criptografia. Tem algum exemplo de frase que a gente pode usar para criptografar? Qual a sua sugestão? Eu amo matemática. Beleza, vamos usar a frase eu amo matemática. Perfeito? Então vamos começar a criptografia. Vamos usar o número π para poder começar. Como é que vai funcionar o processo criptográfico? Primeiro a gente tem que identificar quais números cada uma dessas letras representa. Vai ser a primeira etapa. Isso independente de qual chave criptográfica a gente for usar. A gente vai fazer dessa forma. Então,
a letra E, como frases começam com letra maiúscula, E maiúsculo, número 31. O U é qual letra? 21. 21. O A é 1. O M É o 13. 13. E o O? 15. M? 13. O A? 1. E o T? 20. E o E? 5. O M? 13. O A? 1. Mas esse A é acento. Acento agudo. Qual que é o símbolo do acento agudo? Acento agudo é o 71. 79. 79? Então, 79, 1. O T, você se lembra qual é? O T é o 20. 20. O I? O I é o 9. Então, temos aqui a nossa forma de escrita numérica, onde cada um desses números representa um número. Lembrando que esse trabalho aqui, tanto essa lista quanto esses números, toda essa construção, a gente já tem ela montadinha no PDF, onde ela pode ser impressa e entregue para os alunos, numa dinâmica de aula e tudo mais. Isso daqui não precisa se preocupar. Inclusive, já tem quadradinhos com tamanho certinho para cada número, para cada quantidade de letras, tudo bem encaixado para ser bem tranquilo, para não ter erros. O que faltou aqui? Os espaços. Os espaços a gente representa o número 100, então 100 aqui e 100 aqui. Perfeito. Então agora que a gente já conseguiu codificar toda a nossa mensagem em números, agora a gente tem que transformar isso numa criptografia, alguma coisa que não pode ser traduzida diretamente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar termo a termo e vai multiplicar os termos aqui em cima. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro termo é 31. Vamos utilizar π. Primeiro de π, 3. 31 vezes 3 dá 93, né? Então, o que acontece? Como o último número que a gente escolheu é 100 e o maior algarismo é 9, o maior número possível é 900 dentro desse conjunto de regras que a gente estabeleceu. Se o maior número possível é 900, significa que eu vou precisar usar 3 algarismos para representar. Se 31 vezes 3 é 93, na verdade a gente vai escrever 0,93. Por que 0,93? Vou utilizar 3 algarismos. Tudo bem? 21 vezes 1 vem aqui como 0,21. 100 vezes 4, 400. 1 vezes, ali é 1, 0, 0, 1. 13 vezes 5 dá 65. 0, 65. 15 vezes 9, 135. 135. Isso. 100 vezes 2, 200. 200. 13 vezes 6 dá 78. 0,78. Vou pular para a linha de baixo, não tem problema nenhum dentro da nossa criptografia, né? Então aqui, a próxima letra é 1. Qual que é o próximo número lá? 5. Então 005, né? Isso. 20. Qual que é o próximo? 3. Como é que é? 20 vezes 3 dá 60. 0,60. Então vai ditando para mim os próximos números dentro da nossa criptografia. 5 vezes. Qual que é a letra? Agora a gente está na letra I, que é o 5. É 25. 0,25. A próxima é 13. 13 vezes 3. Espera aí. Não. 13 vezes 8. Dá 104. 104. A próxima é 79. 79? 79 vezes 9. 711. 711. O próximo é 1 vezes 7, né? 007. 20 vezes 9 é 180. 180.
9 vezes 3? 27? Não, desculpa, não é 9, não, é 3 no próximo. 3 vezes 4, 3 vezes 3, 9, né? 9. E 1 vezes, qual que é o outro? 2. 0, 0, 2. Ou seja, essa daqui é a mensagem criptográfica. Ou seja, quando você envia uma mensagem no celular, quando você digita a sua senha do banco, sua senha do cartão e tudo mais, geralmente ele vai utilizar uma ideia muito parecida com essa. Não necessariamente ele vai utilizar números racionais, pode ser que ele utilize números racionais, às vezes são sistemas que utilizam, mas também muito comumente usa números primos. Mas a ideia é sempre a mesma. Ele vai pegar, vai transformar isso em alguma coisa matemática, como você consegue operar, e vai fazer um cálculo. Ou seja, a gente conseguiu, utilizando esse conjunto de regras aqui, transformar a mensagem em uma matemática nesse conjunto numérico, que a princípio ele não diz nada. Se você tentar utilizar outra chave criptográfica para desfazer isso aqui, também não vai funcionar. Ou seja, você só consegue converter tendo a chave criptográfica. Tudo bem? Então, qual que é a ideia disso aqui? Você conseguir fazer isso em sala de aula, com um grupo de alunos, você distribuir essa folha que eu te falei, que já tem essas informações aqui, e os alunos escreverem as próprias mensagens, utilizarem esses números irracionais para poder fazer essa conversão. Se você quiser mensagens maiores do que 25, você tem que, de 25 caracteres, você tem que pegar números maiores que 25. Felizmente, os números irracionais, eles são infinitos e nunca tem repetição. Ou seja, eles são números que nunca vão se repetir, não importa quantas casas decimais você tem. Ou seja, você consegue escrever a mensagem do tamanho que você quiser, mas você também pode limitar dessa forma. Vamos lá então. Bom, essa atividade que a gente desenvolveu aqui, ela tem ideia de ensinar números racionais para alunos do ensino fundamental, 2 ou ensino médio. Essa disciplina compõe um projeto de extensão que faz parte da disciplina de elementos para o ensino de números e operações simples. O grupo é composto por mim, Thiago, Otávio, que vos fala, Mariana, que está gravando, e nosso colega Jean, que não pôde comparecer hoje, mas ele vai fazer a edição desse vídeo aqui pra gente. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.